Fala, meus queridos! Na videoaula de hoje, nós falaremos sobre líquidos immiscíveis e empuxo. Aqui quem vos fala é o professor Sandrão de Bangu e hoje daremos prosseguimento ao nosso estudo de hidrostática. Vamos aprender um pouquinho sobre líquidos immiscíveis e empuxo. Vamos ver como é que isso funciona? Então, vamos lá! Líquidos immiscíveis ou líquidos não miscíveis. O que são esses líquidos? Líquidos immiscíveis ou líquidos não miscíveis são líquidos que não se misturam. Um exemplo muito comum desses tipos de líquidos são o óleo e a água. Então aqui nessa foto nós temos ele contém óleo e água, né? Então, quando a gente acrescenta um e após o outro, vai haver uma mistura deles. Porém, quando há o equilíbrio entre os dois líquidos, nós perceberemos duas distintas camadas, uma de óleo e uma de água. Nós percebemos aqui na parte superior a camada de óleo e na parte inferior a camada de água, né? Então, se eu sacudir esse copo, eles vão se misturar, porém, quando houver o equilíbrio, haverá a concentração separada de água e de óleo em camadas distintas, né? Porque esses líquidos, eles não se misturam, né? Bem, e como é que a gente consegue utilizar isso aí para conhecer, por exemplo, a densidade de um líquido desconhecido? Então, quando eu tenho um líquido immiscível e preciso determinar a sua densidade, eu pego um outro líquido com o qual ele não se mistura e utilizo o chamado tubo em U. Então, quando eu coloco o líquido ar e neste ramo aqui acrescento um pouco do líquido B, que não se mistura a ar, quando houver o equilíbrio, eu vou perceber que eu vou ter uma coluna exclusivamente do líquido B e outra coluna exclusivamente do líquido A. Então, o que acontece? Como nós vimos no teorema de Stevin, para um líquido homogêneo em equilíbrio, pontos situados ao mesmo nível estão submetidos a uma mesma pressão. Então, se eu pegar aqui um ponto do líquido ar, aqui nesse ponto, e aqui eu tenho o mesmo líquido ar, repara que ele está na mesma horizontal. Isso significa que a pressão neste ponto é igual à pressão neste ponto. Ou seja, pressão 1 igual a pressão 2. Mas aqui, neste ponto, o líquido A está sofrendo a pressão da coluna do líquido B, né? Então, o que, que nós temos? Nós sabemos que pressão ela é a pressão atmosférica mais a pressão efetiva, μgh. Então, neste nível, quem vai ser a pressão? A pressão 1 vai ser a pressão atmosférica, mais densidade do líquido, mais gravidade, mais a altura do líquido ar. Pressão no nível 2, quem vai ser ela? Pressão atmosférica, densidade do líquido B, gravidade, altura do líquido B. Então, substituindo aqui essas duas relações na minha igualdade P1 igual a P2, então eu terei isso aqui. Mas eu tenho pressão atmosférica de um lado e pressão atmosférica do outro. Posso cortar. E aí eu terei que a densidade de ar, do líquido A, gravidade vezes a altura do líquido A, isso vai ser igual a densidade do líquido B, gravidade, mais a altura do líquido B. Porém, eu tenho aí gravidade dos dois lados. Posso simplificar. Corta a gravidade, corta. Então, eu vou ter densidade do líquido A igual à altura da coluna do líquido A, que é essa altura aqui, é igual a densidade do líquido B vezes a altura da coluna do líquido B. Então,
Se eu tenho um líquido B de densidade desconhecida, eu uso um líquido A immiscível a ele, de densidade conhecida. Então, basta que eu meça as alturas das colunas em relação a este nível para que eu consiga determinar a minha densidade desconhecida deste líquido. Então, a minha relação de líquidos immiscíveis, né, em um tubo em U, como é que fica? Densidade do líquido A vezes a altura da coluna do líquido A é igual a densidade do líquido B vezes a altura da coluna líquida do líquido B. Tranquilão? Eu não sei se vocês já repararam, mas todas as vezes que a gente entra na piscina, nós temos a sensação de que o nosso corpo fica mais leve. Nós podemos perceber também que fica muito mais fácil pegar alguém no colo dentro da piscina do que fora dela. E por quê? Porque nossos corpos parecem mais leves dentro da água. Bem, isso se deve devido a uma força chamada de empuxo. Quem é um empuxo? Empuxo é toda a força exercida por um fluido. Então, o fluido é composto por líquidos e gases, né? Então, o empuxo é a força que os fluidos exercem sobre os corpos, e essa força sempre é vertical, apontada para cima. Então, quando nós estamos imersos em água, a água exerce sobre o nosso corpo uma força vertical para cima, fazendo com que haja uma contraposição ao nosso peso, fazendo com que a força resultante que atua na direção vertical sobre nós seja menor. E isso faz com que nós tenhamos a sensação de estarmos mais leve dentro da água. Bem, e do que depende o empuxo? O empuxo, representado pela letra E, é uma força. Ele depende de três grandezas. Ele depende da densidade do líquido que eu estou analisando, da aceleração da gravidade local e do volume que o corpo desloca de líquido ao ser imerso nele. Então nós temos que empuxo é μgv. Empuxo é densidade do líquido, aceleração da gravidade e volume de líquido deslocado. Em unidades do sistema internacional, nós temos que o empuxo ele é medido em newtons, a densidade do líquido ela é medida em quilogramas por metros cúbicos, a gravidade ela é medida em metros por segundo ao quadrado e o volume de líquido deslocado é medido em metros cúbicos, beleza? Então, para que estejamos no sistema internacional, temos que obedecer a essas unidades. E empuxo é μgv, densidade do líquido, gravidade e volume de líquido deslocado. Bem, quando colocamos um corpo no interior de um líquido, três coisas podem acontecer com ele. Então imagina que eu pego uma esfera, coloco ela no meio de um recipiente que contém um líquido e solto essa esfera. Então, ao abandonar essa esfera, três coisas podem acontecer com ela. Eu posso soltar e ela subir, eu posso soltá-la e ela permanecer parada no mesmo lugar, e posso soltá-la e ela ir para o fundo. Então vamos analisar por que essas três coisas acontecem. Então, primeira situação, se eu solto a esfera e ela sobe, isso significa que a força que o líquido exerce sobre ela, ou seja, o empuxo, é maior do que o peso da esfera. Então, se a força do líquido é maior do que a força da esfera, a esfera vai subir, uma vez que a força do líquido, que é o empuxo, ela é sempre vertical para cima. Então, se a força para cima é maior, vai fazer com que o líquido
empurre essa bolinha para cima, fazendo com que ela suba, ok? Agora, se eu pego a bolinha e coloco ela no meio do recipiente e ela permanece parada no ponto onde foi abandonada, isso significa o quê? Que a força que o líquido exerce sobre ela é igual à força peso dela. Então isso vai fazer com que a bolinha permaneça em equilíbrio. Então a força para cima, empuxo, é igual à força para baixo, peso. Então a bolinha vai permanecer parada em equilíbrio, obedecendo à primeira lei de Newton. Força resultante igual a zero. Beleza? Tranquilo? Agora, se eu pego essa bolinha e a mantenho no ponto central aqui do meu recipiente e ao abandonar essa bolinha, ela afunda, isso significa que a força para baixo é maior do que a força para cima. Ou seja, a força peso é maior do que a força empuxo. Então, como a minha resultante vai ser vertical para baixo, isso fará com que a minha bolinha ela afunde, ela vai descer, ok? Então, se eu coloco um objeto no líquido e ele sobe, eu posso concluir duas coisas. Primeiro, que a força empuxo é maior do que a força peso. E que a densidade do corpo é menor do que a densidade do líquido. Ou seja, o líquido é mais denso do que o corpo que eu abandonei. Se eu abandono um objeto e ele permanece parado no ponto onde foi abandonado, duas coisas são concluídas: que o empuxo é igual ao peso do corpo e que a densidade do corpo ela é igual à densidade do líquido. E por último, se eu abandono meu objeto e ele afunda, isso significa que o empuxo é menor do que o peso do corpo. Consequência disso, a densidade do corpo é maior do que a densidade do líquido no qual ele está imerso. Ok? Bem, mas quando a gente acrescenta um objeto em um recipiente que está completamente preenchido por um líquido, o que acontece? Ao colocarmos esse objeto, ele vai expulsar parte da água que está confinada nesse recipiente. Então, esse objeto que eu mergulhei no recipiente, ele vai deslocar parte do líquido que preenchia esse recipiente, quando ele continha apenas o líquido. Então, nesse segundo fotografia aqui, o recipiente ele contém o líquido mais o meu objeto. E o que acontece? Se eu medir a água que foi expulsa pela minha esfera e foi coletada pelo outro recipiente e medir o peso desse líquido que foi deslocado, o que vai acontecer é que o empuxo, que é a força que o líquido exerce sobre o corpo, vai ser exatamente igual ao peso do líquido que esse corpo deslocou. Então, se eu meço o peso desse líquido que foi deslocado quando eu imergir o meu objeto, o que vai acontecer é que o peso desse líquido ele vai ser exatamente igual ao empuxo produzido pelo líquido. Ou seja, o empuxo é igual ao peso de líquido deslocado. E se o objeto está completamente submerso, o volume do meu objeto ele é igual ao volume de líquido deslocado. Beleza? Tranquilo?
Então vamos de uma historinha só para ilustrar a história de Arquimedes e o que a gente acabou de estudar. Bem, reza a lenda que o rei de Siracusa, que era o rei Eirão, ele havia mandado confeccionar uma coroa de ouro. Porém, ele, desconfiando do ourives que confeccionou a coroa, ele deu a seguinte missão para Arquimedes: que ele comprovasse que a coroa era feita puramente de ouro ou que nela havia sido misturado prata. Arquimedes, por tempos, teve dificuldade para solucionar o problema. Porém, certa vez, em seu banho, na sua banheira, ele percebeu que o seu corpo ele ficava mais leve quando imerso na água da banheira. E ele percebeu mais ainda que quando ele entrava na água, parte da água da banheira saía. E ele percebeu que o volume submerso do seu corpo era igual ao volume do líquido que saía de água da banheira. E concluiu mais ainda que o peso do volume dessa água que o seu corpo deslocou era exatamente igual ao peso do seu corpo. E aí ele percebeu que havia desvendado a maneira de descobrir se a coroa era feita puramente de ouro ou se havia outros metais misturados nela. E aí diz a lenda que ele sai pelado da sua banheira e sai correndo pelas ruas, pelado, gritando: Eureka! 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 E isso significa: achei! 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 Então ele fez a seguinte experiência, né? Ele pegou um volume de ouro com o mesmo volume da coroa e mergulhou em água e mediu o volume deslocado. E fez o mesmo experimento. Pegou o mesmo volume de prata que tinha a coroa, né? Pegou o volume da coroa e pegou uma peça de prata com o mesmo volume da coroa e colocou-a imersa em água. Então, o que ele fez? Ele mediu o peso do volume de água deslocado pela prata. Então, ele percebeu que o volume encontrado pela coroa era um volume intermediário entre o volume do objeto de ouro e o volume do objeto de prata. E isso concluiu que a coroa ela tinha sim vestígios de prata misturados ao ouro que foi utilizado para confeccionar. Então a coroa não era puramente de ouro. Então, dessa maneira, Arquimedes comprovou e resolveu, solucionou o desafio que foi imposto pelo rei. Ok? Então, é só uma historinha para descontrair esse finalzinho. Que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Curtam o canal, se inscrevam e até a próxima oportunidade. Um beijo do Negão.